Agora sim, né? Então tá ótimo, gente. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Como é uma apresentação gravada, né? Pode ter gente que não me conheça depois que vai assistir, né? Então, meu nome é Diego. Eu fiz mestrado e doutorado em engenharia de transportes. Meu tema foi acessibilidade no meu mestrado e meu doutorado. E desde o começo do ano, né, eu estou aqui na FEA do ABC fazendo pós-doc, sendo supervisionado pela professora Flávia, né? Então hoje eu junto com a Roberta a gente vai falar um pouco sobre acessibilidade, então são mais conceitos básicos, né? Essa é a primeira parte. Depois a Roberta vai tratar mais do passo a passo de como calcular isso, né? Até porque ela está fazendo iniciação científica de cálculo de acessibilidade na região do Grande ABC, tá bom? Então, começando a apresentação, opa, aqui a agenda. Então, primeiro eu vou falar sobre a definição de acessibilidade, né? Sobre as medidas cumulativa e gravitacional, que são as mais básicas e mais utilizadas. E depois a Roberta vai falar sobre o cômputo das medidas. Então, começando pela definição clássica de acessibilidade, ela foi feita pelo Hansen, em 1959, que diz que a acessibilidade é o potencial de oportunidades para interação. Então, ele foi a primeira pessoa a formular o termo acessibilidade. Antes disso, já tiveram alguns outros estudos, como o do Stewart, de 47, se não me engano, que também já tratava um pouco, enfim, de localização de lojas e tudo mais, e como isso alterava o movimento das pessoas que entravam e tudo mais. Né? Então já tinha um estudo, mas quem definiu o termo acessibilidade foi o Hansen em 1959, e até relacionou isso com as teorias gravitacionais e tudo mais. Né? Depois disso, teve o Morris em 79, que definiu a acessibilidade como a facilidade com que oportunidades espacialmente distribuídas podem ser alcançadas através do sistema de transporte. Então, aqui já relaciona o sistema de transportes e a distribuição das oportunidades. E, mais recentemente, o Paes e Scott Morency, em 2012, eles fizeram essa relação da acessibilidade como resultado do conjunto do sistema de transportes e uso do solo. Então, dependendo da minha distribuição das oportunidades, da minha demanda, que é a minha população, e da oferta de transportes, eu vou ter um valor de acessibilidade que pode ser maior ou menor de acordo com a configuração do meu espaço e da oferta de transportes. Né? Bom, e tem um artigo do Girls e do Van Vie de 2004 que, assim, quem quiser se aprofundar e saber mais sobre acessibilidade, esse é um dos artigos mais citados da literatura de acessibilidade, então eu recomendo fortemente dar uma olhada nesse artigo. E o que eles fazem? Eles decompõem a acessibilidade em 4 componentes, né, que afetam a acessibilidade de um local. Então, começando pela acessibilidade do componente de transporte, esse componente ele fala basicamente da oferta e da demanda de transportes, né? Então, como é que está distribuída a população, no sistema de transportes, então, quantidade de faixas, avenidas, se tem infraestrutura de metrô, como é que está a minha quantidade de ônibus, né? Então, tudo isso vai trazer métricas, por exemplo, de tempo de viagem, até minhas oportunidades, custo, esforço, até nível de conforto, né? Que é uma coisa que está sendo trabalhada também hoje em dia, né? Então, dessa forma, esse componente ele vai afetar a acessibilidade de um local. Outro componente é o componente espacial, que ele diz basicamente como está a minha oferta e minha demanda por oportunidades. Então, como está distribuídas minhas oportunidades no espaço e como está distribuída a população no espaço. Então, a gente pode pensar aqui, por exemplo, numa área de estudo hipotética, onde eu tenho a minha distribuição das minhas oportunidades homogêneas no espaço, eu vou ter um resultado de acessibilidade diferente, por exemplo, que se fosse todas elas concentradas, né? Então, dessa forma, como está distribuída as minhas oportunidades, isso vai impactar diretamente na acessibilidade dos meus locais. E tem ainda outros 2 componentes, o temporal, que fala em relação a, enfim, horários de abertura comercial. Então, por exemplo, se eu estou calculando uma acessibilidade a empregos ou algo que tem um horário que fecha, né? Se eu calcular meia-noite, eu posso identificar, por exemplo, que eu tenho 1000 empregos, mas na verdade esses empregos não estão abertos, né? Então, tudo isso pode influenciar. E também qual que é o meu budget de tempo para viagem, né? Então, por exemplo, se eu estou calculando acessibilidade, uma família que tem criança pequena, com certeza essa família vai ter menor disponibilidade de tempo para viajar do que se eu estiver calculando acessibilidade para jovens, né? Então, restrições temporais também vão impactar no cálculo da acessibilidade. E, por último, o componente individual, que eu acho que é um dos mais complexos, porque aqui entra, por exemplo, questão de renda, gênero, nível de instrução. Então, se, por exemplo, entrando no trabalho do Bruno Charadoto Bruno, né, que é acessibilidade a áreas verdes, clubes e tudo mais, né, a gente pode pensar que eu posso alcançar um clube, mas, por exemplo, se não tiver o nível de renda de ter, por exemplo, o acesso àquele clube, né, eu vou conseguir alcançar, mas não vou conseguir acessar aquela oportunidade. Né. Mesma questão, empregos. Né. Então, se eu estou calculando minha acessibilidade para uma população de um nível de instrução mais baixo e eu vejo o nível de acessibilidade a empregos em geral, eu tenho que compatibilizar
enfim, se essas pessoas vão conseguir acessar esses empregos, né? E aí também tem mais um monte de coisa, como por exemplo, se a pessoa tem habilidade de andar de bicicleta, se tem carta para andar de carro, enfim, se tem problemas de locomoção, tudo isso vai impactar nesse componente individual, vai impactar a acessibilidade dessas pessoas, né? Então assim, isso é um apanhado mais geral do que eles falam dessa parte de componentes da acessibilidade. Então a gente pode fazer uma análise de acessibilidade que seja mais simples, que é o mais corriqueiro, né? Então pega a componente de transporte, de espacial, talvez para alguma restrição temporal, e você faz uma métrica que é mais simples, né? Ou você pode acrescentar mais componentes e gerar algo mais complexo, mais exato, só que ao mesmo tempo você vai ter um trade-off muito claro de complexidade da medida e como você pode comunicar esses resultados, né? Então, medidas mais complexas, elas vão estar mais, vamos dizer assim, elas vão cobrir melhor a realidade, mas vai ser mais difícil você passar esses resultados para a população, para o tomador de decisão em geral, né? Então, sempre tem esse trade-off de o que eu quero de medidas mais complexas e o que eu consigo comunicar e interpretar depois disso, né? Bom, aqui entrando nas medidas de acessibilidade, né, primeiro tem a cumulativa, que é uma das mais utilizadas, e ela é basicamente a soma de oportunidades, né? Então aqui eu tenho a minha AI, que é a minha acessibilidade na minha zona de origem I, eu tenho a quantidade de oportunidades nas minhas zonas J, né, que são minhas zonas de destino, e eu faço basicamente uma soma dessas oportunidades se essas oportunidades estiver dentro desse threshold, né, desse limiar de tempo de viagem que eu setei. Então, por exemplo, se eu configuro que eu quero acessibilidade a 15 minutos, né, ou 60 minutos, se essas minhas zonas estiverem dentro desse limite, eu vou somar essas oportunidades, senão eu desconsidero, né? Então tem algumas limitações dessa medida. Por exemplo, se eu tiver uma oportunidade que está a 1 minuto de mim e outro que está a 59 minutos e eu considero um threshold de 60 minutos, elas vão ter o mesmo peso na minha métrica, né? Então isso já é uma das limitações, mas um ponto forte dessa medida é que ela é muito fácil de você comunicar para os gestores, tomadores de decisão, né? Porque é simplesmente uma soma das oportunidades. Então aqui um exemplo de como ela é implementada, né? Então aqui a gente tem o centro de São Paulo e essa área de serviço de 20 minutos para o transporte público. E eu quero medir a acessibilidade a esses pontos que são pontos vermelhos, que no caso são centrais de bairros, né? Então posso considerar a quantidade de empregos em cada um desses bairros. Então a minha acessibilidade a empregos aqui vai ser a soma dos empregos de cada um dessas bolinhas aqui. Simples assim. E com isso eu posso gerar representações, né, em 3D e tudo mais, mas é bastante interessante, eu trouxe essa ilustração, porque a gente pode ver aqui que tem zonas que têm uma acessibilidade muito alta, né, e isso é característico da cumulativa, então você tem esse limiar de tempo de viagem de 60 minutos. Passou disso, você não contabiliza nada, e dentro disso você contabiliza tudo com o mesmo peso, né? Então você gera, por exemplo, as regiões mais periféricas têm acessibilidade muito mais baixa do que a região mais central. Depois a gente vai ver na próxima medida como isso vai ser alterado, né? Então a próxima medida é a gravitacional e ela é diferente de concepção da cumulativa, por quê? Porque agora eu não tenho mais aquele limiar de tempo de viagem, agora eu considero essa função exponencial de decaimento pela distância, né? Que distância a gente pensa ou distância realmente em metros ou distância tempo de viagem, né? Que isso também pode ser considerado. E isso normalmente costuma refletir o comportamento das viagens, né? Então, entrando em mais detalhes, esse aqui é um slide que a gente fez um cálculo para pesquisa OAD de 2007, ainda na época, né, porque não tinha sido divulgado a de 2017. Mas quando a gente pega os microdados da pesquisa OAD e a gente estratifica as viagens de acordo com intervalos, né, no caso aqui de 10 minutos, a gente vê, por exemplo, que viagens até 10 minutos, são 79% delas estão nessa faixa. Então tem muita viagem a pé, né, enfim, viagens curtas para outros modos de transporte. E a partir do momento que eu vou aumentando meu tempo de viagem, eu vou reduzindo a quantidade de pessoas que vão viajando, né? Então faz sentido, se tiver uma oportunidade localizada a 240 minutos de mim, muito provavelmente eu não vou acessar aquela oportunidade, né? Ou vai ser menos provável de acessar ela, né? Então, quando a gente plota isso num gráfico e gera essa função exponencial negativa, a gente chega nessa equação, né? Que vai mostrar qual que é o nível de decaimento, qual que é a intensidade de decaimento da minha curva. E em termos práticos, como é que eu uso isso na minha medida? Né? Então, se eu considerar aqui o intervalo de viagem tá, de até 60 minutos, né? A gente está vendo aqui que é 17,6% das viagens, né, que vão estar nesse intervalo. Né? Como é que eu uso isso? Eu aplico na minha fórmula, né? Então
por exemplo, se eu tiver 1.000 empregos localizados a uma zona de 60 minutos, né, vou multiplicar por esse 0,79, que é o que veio da minha equação, da minha função exponencial negativa, e vou colocar esse meu tempo de viagem multiplicando aqui essa minha função exponencial, e eu vejo que eu tenho no resultado, no cômputo da minha acessibilidade, 176 empregos. E isso é basicamente o que muda da medida cumulativa para a gravitacional. Cumulativa, se eu considerar 60 minutos, eu ia ter aqui 1.000 empregos. Já como é a gravitacional, eu vou ter 176. Né? Então, na prática, eu tenho que calcular as distâncias ou o tempo de viagem da minha zona de referência, do meu ponto de referência, para todas as outras zonas, né? E a partir do momento que eu tenho uma oportunidade mais próxima de mim, eu vou ter um peso maior do que, por exemplo, uma oportunidade que está mais distante. Né? Então aqui a gente sai de um cenário da acessibilidade cumulativa, onde a gente tem esses picos bastante altos, né? Para essa que já é mais suavizada, né, ao longo do território. Né? Então agora a gente vê que, por exemplo, a região periférica, ela, enfim, não é mais tão baixa a acessibilidade, a região central ela já diminui bastante a acessibilidade em relação à cumulativa, né? Mas tem tem alguns questionamentos em relação ao uso dessas métricas também da gravitacional, porque, por exemplo, quando a gente considera a pesquisa OD, né, a gente pega tempos declarados de pessoas que viajaram, né? Mas a gente não considera, por exemplo, as pessoas que deixaram de viajar, né, para considerar essa métrica. Então, a ideia é que a gente tenta se aproximar de uma medida baseada na realidade, só que tem muitas viagens que deixaram de ser feitas por conta de restrições orçamentárias, enfim, diversos tipos de situações, né? Então, assim, isso é mais ou menos um geral dessas duas medidas e do conceito de acessibilidade, né? E aqui em diante já entra a parte da Roberta, a parte mais prática. Roberta, então acho que vou parar de apresentar aqui agora e vou passar para você a tela, tá bom? Beleza. Ainda não foi, né? Para mim já foi. Ah, beleza. Vocês conseguem ver meu cursor também? Sim, né? Sim. Então, como o Diego se apresentou, né, eu vou me apresentar também. Eu sou aluna da graduação do Planejamento Territorial aqui da UFABC. Eu estou fazendo iniciação científica com a orientação da Flávia e do Diego. E eu estudo a desigualdade de acesso a equipamentos de educação somente pelo modo caminhada. Isso é importante porque eu vou mostrar aqui as métricas que eu calculei. Então, por eu ter feito caminhada, alguns parâmetros ficaram de lado aqui na região do ABC. Então, o plugin que eu usei foi esse Kenit 3 do QGIS. Devem ter alguns outros plugins que fazem a mesma coisa, mas esse aqui eu achei relativamente simples. Então, ele vai pedir 3 camadas de entrada iniciais. Os pontos de origem, no meu caso foram os centroides da grade estatística do IBGE, e os pontos de destino, no meu caso, foram as escolas. E uma camada para ligar essas duas camadas, que é uma rede de vias. E aí aqui, já no QGIS, eu tenho esses pontinhos pretos menores, são os centroides das células, que são os meus pontos de origem, e esses vermelhinhos, que são as escolas, os meus pontos de destino. E aí, esse plugin fica aqui no cantinho esquerdo superior, na caixa de ferramentas, e ele vai te dar algumas opções. A que eu usei foi essa primeira, From Layers as Lines, e aí quando você clicar, ele vai abrir uma janela que você vai precisar preencher alguns parâmetros. Então, aquelas 3 camadas que eu falei, a primeira vai ser a sua rede de vias, os seus pontos de origem, seus pontos de destino, e nos pontos de origem e de destino, você vai precisar indicar qual é a coluna que está com o ID desses pontos, para depois, na matriz que ele vai gerar, uma matriz para cada par de origem e destino, você identificar qual é aquela célula da grade e qual é a sua escola.
E aqui um pouquinho mais para baixo ele vai te dar a opção de a partir dessa rede de vias, escolher o caminho mais curto, em questão de tempo, ou em questão de distância. Aqui no meu caso não faria diferença, porque eu estou usando o modo caminhada, mas eu escolhi o de tempo. E aí um pouquinho mais para baixo, nessa mesma janela, tem alguns outros parâmetros avançados. E aí aqui que entra a diferença por eu ter feito o modo caminhada, que, por exemplo, não faria diferença a direção das vias. Eu posso caminhar nas duas direções. Se eu estivesse usando um outro modo de transporte público, por exemplo, faria diferença. E aí aqui, nessa primeira setinha verde, você pode indicar qual é a coluna da sua base de dados que indica a direção daquela via. E do mesmo jeito que você pode indicar a direção da via, você pode indicar a velocidade daquela via. No meu caso, a velocidade padrão que eu estabeleci, de acordo com a literatura, para a caminhada foi de 5 km por hora. E aí, depois de estabelecer esses parâmetros, você vai executar o plugin e ele demora. Só para a região do ABC, ele demorou para processar algumas horas, então eu imagino para a região metropolitana inteira. Deve demorar bastante. E aí ele vai resultar em algo mais ou menos parecido com essa imagem maior. Aqui ele não tinha carregado tudo ainda, então vai ser um emaranhado muito maior de linhas, em que cada linha representa uma viagem entre um par origem e destino. E aí agora, já quando ele terminar de processar, você vai precisar exportar essa camada. Eu resolvi não exportar como GeoPackage ou como Shapefile, porque ia demorar bastante. Como CSV, eu salvei como CSV, ele já demorou, então como GeoPackage ou Shapefile ia demorar mais ainda. E aí ele te retorna algumas colunas dessa matriz. Eu só salvei a coluna com o ID da origem, o ID do destino e o custo total da viagem entre cada par. Ele também te retorna o custo de entrada, o custo de rede e o custo de saída, mas aqui o que me interessava era o custo total da viagem. E aí, salvei em CSV, abri no R, com essas 3 colunas originais. Só que quando eu comecei a mexer nos dados, eu e o Diego, inclusive, achamos estranho, porque ele deu o resultado em dias. Então, primeira coisa, criar uma nova coluna com os resultados em minutos. Eu coloquei a partir desse slide nos outros também, essa caixinha preta embaixo com os comandos, mas não precisa se preocupar com isso, porque eu deixei tudo no script melhor explicadinho. Então, a partir dessa coluna que eu vou calcular as minhas medidas. Então, a primeira medida de acessibilidade cumulativa vai me responder quantas oportunidades podem ser acessadas em até tantos minutos a partir de cada centroide. No meu caso, quantas escolas podem ser acessadas em até 15 minutos a partir do centroide de cada célula. Então, o primeiro passo, criar uma nova coluna. Eu estabeleci o limite de viagem para 15 minutos, e aí nessa nova coluna, que os 2 valores possíveis são 1 e 0. 1 para quando a escola puder ser acessada em até 15 minutos e 0 para quando ela não puder ser acessada em 15 minutos. E aí, feito isso, eu vou agrupar essas escolas por grade, por célula da grade estatística. Então, por exemplo, na célula 1, 7 escolas podem ser acessadas em até 15 minutos. Na célula 2, 3 escolas. E aí, feito isso, eu vou espacializar esses dados no QGIS através dos IDs de origem. Então, eu vou precisar fazer um join no QGIS desse CSV que eu salvei com algum shapefile que tem os IDs de origem dos centroides.
e aí ele ficou uma coisa mais ou menos assim, como o Diego falou, essa medida acumulativa é fácil de ser interpretada. Então, quanto mais forte o vermelho aqui, maior o número de escolas que podem ser acessadas em até 15 minutos pelo modo caminhada. E aí, uma segunda medida de tempo mínimo de viagem para a oportunidade mais próxima. O que eu estou fazendo agora na pesquisa é calcular quanto tempo, a partir de cada célula, eu demoro para chegar na terceira escola mais próxima. E por que a terceira? É como se eu estivesse dando uma oportunidade de escolha para a pessoa que está saindo daquela célula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ordenar essas viagens por tempo e selecionar as que eu quero. Eu selecionei as 3 mais próximas para cada célula. Aí você pode fazer com a primeira mais próxima, quanto tempo você demora para atingir a escola mais próxima, ou a terceira mais próxima. E aí, da mesma forma, espacializar no QGIS pelos IDs de origem. E aí eu particularmente gosto muito desse mapa. Também é uma coisa fácil de interpretar. E aí, a gente aproveitou que o diagnóstico habitacional do ABC estava sendo atualizado, e aí a Flávia deu a ideia da gente cruzar esses dados que eu estava obtendo com essa atualização. E aí a gente pode dar um zoom em algumas dessas áreas com acessibilidade baixa. Por exemplo, aqui Pintacilgo, em Santo André, em uma área de acessibilidade baixa às escolas. E aí, além das escolas, do acesso às escolas, eu já tinha calculado a acessibilidade a equipamentos de saúde, que a gente resolveu deixar um pouquinho de lado e focar no acesso às escolas, mas os dados também já estavam prontos, e aí a gente consegue ver a diferença, que a acessibilidade a equipamentos de saúde é menor em relação à acessibilidade às escolas, e também conseguimos dar zoom em algumas dessas áreas. E aí, por fim, eu vou deixar aqui o GitHub, que eu tentei colocar, nunca tinha usado o GitHub, depois da aula do Luiz foi lá tentar. Deixei aqui, espero que vocês consigam ver os dados, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. E é isso. Diego, se você quiser Não, falar alguma coisa. só agradecer mesmo e a gente fica à disposição se tiver alguma dúvida, né? Excelente. Excelente, Diego e Roberta. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Aproveita que a Roberta ainda está com os slides, às vezes pode voltar nos slides. O Bruno está com dúvida. Bruno, pode falar. Oi, gente. Primeiro, parabéns. Muito boa a didática de vocês. A gente formou uma dupla muito boa, assim. Tanto a parte teórica, a parte prática, foi bem legal. Eu tive uma dúvida, que é coisa de detalhes, assim. Vocês delimitaram o território do ABC. Em geral, utiliza alguma borda? Porque, por exemplo, um município que está ali do lado de São Paulo tem uma escola ali do lado. Tudo bem delimitar uma área, assim, principalmente que a gente tem numa região metropolitana, delimitar uma área fixa e não considerar uma borda? Como que eu não sei como que se trata nesse caso. Acho que eu posso pegar para tentar responder essa pergunta do Bruno. Então, o que acontece? No trabalho da Roberta, né, a gente considerou a rede toda da região metropolitana de São Paulo e a base de dados do SEM, né, que também tem toda a região metropolitana de São Paulo. Então, assim, a gente pegou aquele limite, né, para representar os resultados, mas se porventura tiver uma escola próxima ali, ultrapassando a borda da região do ABC, ele vai acabar considerando. Tem algumas questões, por exemplo, se a criança pode se matricular numa escola de uma cidade vizinha. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar ainda, tem que explorar, mas a princípio esse é uma análise não pensando nessas particularidades, sabe? Diego, isso eu lembro que a gente discutiu isso. Então, as escolas, por exemplo, particulares que estão nas fronteiras são consideradas.
Quer dizer, todas, na verdade, particulares e públicas, né? Todas. Então tá. Então, se estiver no sul de São Paulo, lá próximo de São Caetano, entra na métrica que é da Roberta. Exatamente. Ok. Roberta, você podia voltar ao mapa, que agora me deu uma dúvida. O primeiro mapa. Acho que antes desse ainda, né? Antes, Acho que não. o cumulativa. Sim. Esse é. Total de escolas acessadas encaminhadas de até 15 minutos. É só escola. Tem lugares que tem mais de 50, será? Escolas em 15 minutos? Só agora que eu me dei conta dessa escala. Que agora a gente olhou tanto para outro mapa porque ficou legal, que esse aqui agora eu comecei a. Depois a gente dá uma checada, né? A gente se atentou mais a outra medida, né? A outra medida é esse aqui. É que a gente achou outra mais interessante, né? Não tinha me atentado a essa. A gente pode pensar, porque 15 minutos, olha, 5 km por hora, né? Então vai dar aí 1 quilômetro, talvez 1 quilômetro de 250. A gente pode ver depois isso com detalhe. Tá muito, né? Sim. Vê se tem também. Às vezes tá tudo ali parado no 30, que ainda é muito, na verdade. Né? E a gente não se deu conta. Às vezes é um tomzinho, né? Tá muito parecido o tom. É. Mas mesmo assim, né? 30 em 15 minutos é bastante. Tem muito tom vermelhão, né? Só pra gente dar uma checada depois. Uhum. Né? Mas é Bruno de novo. Não é outra dúvida, gente. Eu fiquei pensando, claro, né, vocês apresentando, eu fiquei pensando em utilizar isso em algumas outras análises. Por exemplo, empregos. Se fosse utilizar emprego, um ponto, ele seria a quantidade de empregos, ou ele seria, por exemplo, uma empresa só, sabe? Então, eu posso tentar responder essa também. O que a gente faz normalmente é associar a quantidade de vagas de emprego por empresas, né? Então você tem um ponto de localização daquela empresa e tem um número de vagas associadas, né? Então, assim, nesse caso da Roberta, a gente ainda agregou para essa célula de 200 metros, né? Mas tem alguns estudos, por exemplo, que a gente tem dados da RAIS, né? Dando um exemplo, que a gente tem endereço. Então, a gente pode já codificar porta a porta ali esses endereços e associar ainda a quantidade de vagas, né? Que é o que a gente faz muito no IPEA, né? O Bruno conhece o Rafael e tudo mais, né? Eu estou lá também trabalhando com o Rafael e a gente trabalha dessa forma, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Bruno. Pelo que entendi, é colocar a quantidade de vagas na célula. A quantidade de empregos na célula. Então, nesse caso da Roberta, está associada. Deixa eu pensar. A gente não associou a célula, né, Roberta? A gente tem um endereço, né? Você me lembra? Por fim, também a gente associou. Foi ao centroide, né? Foi. Então a gente associou a célula, né? Então da célula a gente tirou o centroide, que é um pontinho com a quantidade de escolas dentro daquela célula de 200 metros. Que também a gente fez com os domicílios da OD depois. Perfeito. Tá ótimo, gente. Mais alguma? Lígia, por favor. Eu estou muito interessada, né, nesse projeto, até porque acho que eu vou conseguir aproveitar muito da base, né, da região metropolitana. Só para dar um contexto aqui, né, eu vou pesquisar um pouco a acessibilidade às áreas verdes, né, aos parques municipais, também dentro dessa área do ABC. Então eu tenho umas dúvidas um pouco mais técnicas, não sei se eu falo aqui, mas eu queria muito saber, Roberta, de onde você vê assim a sua pesquisa chegando, sabe? Se você daqui para frente, né, vai analisar, por exemplo, estratificando as escolas, né, acesso a creches, a ensino fundamental, ensino médio, e talvez ver se tem algum tipo, né, de região que tem acesso mais a um tipo do que o outro. O que você vai fazer daqui para frente? É justamente isso que eu estava discutindo com a Flávia e com o Diego na nossa última reunião. Porque a gente está usando também, aqui eu não tratei disso, mas um pouco mais para frente, a gente está usando também os dados da pesquisa OD, do metrô, e também são dados muito ricos, e a gente ainda está tentando decidir
como que a gente vai analisar isso? Tanto que a gente estava analisando não só educação, como também saúde, aí a gente falou, opa, não, a gente está se perdendo um pouco aqui, são muitos dados, vamos focar em educação, ver quais análises a gente pode fazer assim com mais afinco, mas sim, com certeza. A Flávia... Só complementando, né, outra coisa que a Roberta está trabalhando, então, são os microdados dos dados da OD. Né? Então, é como se tivesse, assim, a amostra das pessoas entrevistadas. A gente até pensou, poxa, agora a gente quer, digamos assim, cruzar com os dados da OD. Vamos tirar esse dado que a gente já trouxe para essa resolução da célula e, de repente, voltar para a zona OD. E nessa discussão a gente falou, não, a gente tem um dado que está desagregado, que são as entrevistas, né, das pessoas, que não é universal, mas é uma amostra, e uma amostra expressiva. Então, da gente começar a tentar assim, ok, crianças de uma certa idade que têm uma certa classe social, vamos comparar a acessibilidade à escola desse perfil de crianças com o de outro perfil de crianças. Tem diferenças? Essas diferenças são significativas? Aí, digamos assim, como um teste de média mesmo, né? Então, como a gente está fazendo, tem uma amostra, então a gente vai fazer uma inferência a partir dessa amostra, né? Então, essa diferença de acessibilidade a escolas é expressiva? E aí, comparando ao dado que o próprio OD já traz, porque ela já traz o tempo que a criança leva para chegar à escola e tal. Tem muita discrepância dessa acessibilidade calculada e o tempo de viagem real, digamos assim, né? Ela tem uma correlação ou ela tem discrepâncias? Então, são questões que a gente pode explorar a partir dessa amostra, né, dos questionários da pesquisa OD. Então, era um pouco nessa linha que a gente está explorando. Isso, uma linha, né? Outra linha é que a gente está em paralelo com essa pesquisa de atualização do diagnóstico habitacional do ABC. Então, é bastante importante usar esses dados para nos ajudar a caracterizar as condições desse assentamento. Geralmente, essa é uma dimensão que a gente costuma menosprezar na caracterização dos assentamentos, né? A dimensão da acessibilidade. A Gilmara vai trabalhar com isso também. Então, é importante trazer ampliar, né, aprimorar a caracterização dos assentamentos com uma dimensão que até então a gente não costumava incluir. Então, tem alguns caminhos a serem explorados. Mais algum comentário? Vou aproveitar o gancho. Parabéns, Roberta. Muito bacana. Iniciação científica e já está fazendo muita coisa, né? Parabéns. Parabéns, Flávia, e parabéns, Diego, também pela orientação. Fiquei um pouco querendo saber um pouco melhor sobre a rede que vocês utilizaram nessa hora de fazer esses cálculos, se ela considera as questões geográficas do ABC. Então, se é vou supor assim, se é uma ladeira, é diferente de estar caminhando num lugar plano, né? Se isso também é considerado na hora de fazer esses cômputos. Para caminhada, não, né? Não. Eu estou pensando muito no ABC, principalmente ali a região de Mauá, a região de São Bernardo, principalmente nas áreas de assentamento precários. Mas acho que a gente poderia pensar nisso, porque a gente tem a declividade e a gente poderia associar uma velocidade, digamos assim, né? Algum impeditivo, algum fator de impedância aí. A declividade, acho, claro, tem que pensar, mas seria possível, né? É um ponto interessante, legal, Gilmar. É uma boa ideia, a gente usa isso para redes de bicicleta, né? Então, eu acho que é uma boa a gente trazer isso para o modo pedestre também, né? Porque deve até mostrar mais algumas faces de desigualdades, né? Então, você caminhar numa região plana, com certeza é muito diferente de caminhar numa região que tem uma ladeira, né? Então, muito boa sugestão, gostei. A gente não usou porque a gente estabeleceu aquela velocidade padrão de 5 km por hora, mas realmente deve dar diferença, sim, se considerar. Ótimo, gente. Bruno, Posso só... Claro. Só agradecer, na verdade, além de agradecer, parabenizar inicialmente. Achei muito bacana, muito claro, como o Bruno também tinha tratado, didática muito boa.
E também de sugestões, né, para investigações futuras, que foi uma que o Rafael me passou, que eu acho que também, para os meus resultados, teve um efeito interessante, e eu acho que também, para vocês, pode alterar um pouco essa medida de acessibilidade, que é incluir, como você tem os dados centroides, às vezes para o público-alvo dessas escolas, né, um quantitativo de jovens, eventualmente, né, crianças, para entrar nessa divisão. Talvez algumas áreas que às vezes tem muitas escolas ou poucas, mas tem muita gente morando ali perto, né, talvez isso balanceia um pouco essa métrica. Isso daí foi uma sugestão, pensando na lotação de parques, por exemplo, também, né, estar próximo a locais que possam inflacionar demais e lotar esses parques. Então, esse quantitativo de pessoas também é bacana. Acho que pode ficar as sugestões aí. Acho que é uma ótima sugestão, né, Roberta? E a relação com as vagas também, né, nessas É isso que eu escolas. ia falar, como se a gente estivesse considerando indiretamente as vagas, né? Isso é legal, e até para o trabalho da Lígia, né? Questão da área do parque, enfim, né? O que tem de equipamento dentro do parque, né? Eu não sei, Bruno, se o Rafael comentou alguma coisa de usar enfim, uma medida de competição, tudo mais. Eu estou usando o BFCA, Do país, né? publicar isso. Estou experimentando aí nos parques. No caso, a acessibilidade também, Lígia, se você está interessada, né, também à disposição, que é se calcular meio que em 2 etapas. Então, você vai considerar tanto demandas que aquele parque está tendo, ou no caso ali, as escolas, que tem relação com esse número de pessoas, né, no entorno, para também essa quantidade de oferta do serviço. Então, ele faz um duplo cálculo para gerar esse cálculo final. Ele é bem interessante, parece um pouco mais robusto, pelo que eu consegui entender da literatura, mas uma coisa que é muito importante que vocês mencionaram também, principalmente quando a gente quer levar isso para o gestor público, é a facilidade de comunicar, né? Gerar um impacto mais imediato, precisando de verbo, precisando de alguma mudança. Às vezes a gente gera, na dissertação eu estou talvez aprofundando um pouco mais, mas às vezes a comunicação daquele indicador fica um pouco mais difícil mesmo. E vamos vendo. Mas é isso, o aprendizado é muito bacana por si. Excelente. Mais algum comentário? Vou parar de gravar aqui.